Começar falando um pouco de Brasil e colocando em perspectiva o Nordeste, mas o primeiro ponto que eu vou enfatizar é que o Brasil tem melhorado e também o Nordeste. A gente teve hoje a presença, enfim, do governador da Paraíba falando aqui do Nordeste e a gente tem, olhando para frente, a perspectiva muito boa do ponto de vista de investimento em energia no Brasil, energia renovável, isso o Nordeste se destaca. E a gente vai ter também no Brasil um crescimento da energia antiga, que é ligado ao petróleo, em decorrência de todo o investimento que o Brasil fez nos últimos 12 anos do pré-sal. Só para a gente ter uma perspectiva do que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, poucos países do mundo terão um aumento tão forte, tanto da produção de petróleo, quanto também de energia renovável. O Brasil vai ter as duas coisas. Quando a gente fala em produção de petróleo, no ano passado o Brasil produziu 2,9 milhões de barris de petróleo por dia. Daqui a 5 anos, não é daqui a 20 nem 30 anos, daqui a 5 anos, a gente vai estar produzindo perto de 4 milhões e meio ou 5 milhões de barris de petróleo por dia, o que sinaliza um crescimento da produção de petróleo no Brasil de mais ou menos entre 50% e 70% nos próximos 5 anos. Além disso, a gente está tendo uma onda de investimento muito grande de energia renovável. Hoje, as grandes petroleiras do mundo, não dos Estados Unidos, mas na Europa, os acionistas querem que essas petroleiras diminuam o investimento em petróleo, em óleo, em exploração de petróleo e aumentem a energia renovável. E as maiores companhias do mundo na Europa, do setor de petróleo, estão vindo para o Brasil investir em energia renovável. Então, um exemplo muito bom que no ano passado foi feito um acordo muito grande entre uma empresa do Nordeste, que hoje está, enfim, um escritório aqui em São Paulo, que se chama Casa dos Ventos, que teve uma parceria com a francesa Total, uma empresa de petróleo, para investimento em energia renovável no Nordeste. Então, esses são poucos exemplos, mas quando a gente olha o que está acontecendo na área de energia renovável, energia solar, energia eólica, no futuro, a gente vai ter um aumento da produção muito grande de energia renovável e de petróleo. Petróleo, eu gosto de falar que é o seguinte, a produção de petróleo no Brasil, que está estimada em aumentar 50% a 70% nos próximos 5 anos, para isso não acontecer, nós teríamos que destruir investimento que já aconteceu. Então, esse aumento da produção do Brasil de petróleo é em decorrência de todo o investimento que foi feito nos últimos 12, 13 anos na região do pré-sal. Isso vai tornar o Brasil, nos próximos 5 anos, um dos 5 maiores exportadores de petróleo do mundo. Acho que pouca gente percebe, o Brasil até 2016 era importador líquido de petróleo. Quando a gente exportava petróleo, importava diesel e gasolina, o saldo ficava negativo. O Brasil vai ter um saldo da balança comercial do setor de petróleo esse ano, um saldo de 25 bilhões de dólares. Isso vai continuar aumentando ano após ano. Então, um cenário muito positivo no momento que o país está fazendo a transição, o país que já tem uma matriz energética limpa, está fazendo a transição energia limpa, porque tem muito investimento em energia renovável. Quando a gente olha tudo isso de Brasil, eu fico otimista, em especial com o Nordeste, que é onde está ocorrendo muito investimento em energia renovável. Isso vai ser muito importante para a competitividade da indústria e do setor de serviços do Nordeste ao longo do tempo. Além disso, vale a gente destacar o seguinte, a gente está num momento de grande certeza internacional. A gente se acostumou nos últimos 10 anos, já está no mundo com taxas de juros perto de zero. Não é mais o mundo pós-Covid. O mundo pós-Covid, a gente vai ter taxa de juros positiva, a gente tem um ambiente de comércio internacional mais incerto, com algumas brigas comerciais acontecendo no mundo, infelizmente 2 guerras acontecendo simultaneamente, então a gente está saindo da Covid com um mundo mais incerto. Mas o Brasil não está mal nessa nova configuração internacional. Hoje, quando o investidor toma a decisão de investir no Brasil, ele, em geral, não compara o Brasil nem com a Alemanha, nem com os Estados Unidos, nem com a França. Ele compara o Brasil com vários países emergentes. E nessa comparação do Brasil com vários países emergentes, o Brasil não sai mal. O Brasil é uma economia diversificada, que está investindo, como eu falei, muita energia e tem uma produção de alimento que a gente está batendo um recorde histórico esse ano com a produção de grãos, que vai atingir 318 milhões de toneladas. Hoje, o IBGE soltou a perspectiva para a produção de grãos no próximo ano, que vai ficar acima de 300 milhões de toneladas. Então, o Brasil está com um nível de produção muito alto, esse ano um recorde histórico. Isso tem ajudado bastante a nossa balança comercial. Eu escuto, às vezes, muitas pessoas falando o seguinte, olha, mas o Brasil exporta commodities. O Brasil não está exportando um carro, o Brasil não está exportando aqueles produtos mais sofisticados. Só que hoje, em commodities, tem muita tecnologia embarcada. Hoje, quando se fala em commodities, por trás de uma produção de qualquer produto que a gente chama commodities, hoje tem muita tecnologia embarcada. E o Brasil, pós-pandemia, o preço de commodities, a gente está falando de um país que 77% das exportações são commodities.
E o preço dessas commodities hoje estão acima do que era antes da pandemia. O que é que significa isso em termos de bem-estar para o Brasil, em termos de progresso? No pós-pandemia, em 2021, o Brasil teve recorde histórico de balança comercial. Pega tudo que o país exporta e tira o que o país importa. A gente teve um saldo de balança comercial em 2021 no Brasil de 60 bilhões de dólares. Em 2022, ano passado, nós tivemos um novo recorde histórico de saldo de balança comercial de 62 bilhões de dólares. Em 2023, a gente esperava conseguir esse ano mais um recorde de balança comercial de mais ou menos que o Brasil poderia ter. Importação caiu, preço de exportação ainda está muito bom. A gente esperava ter um saldo de 75 bilhões de dólares de balança comercial. O Brasil está caminhando para fechar esse ano com saldo da balança comercial mais ou menos entre 95 e 100 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado, um novo recorde histórico. Além disso, ao contrário da nossa geração, que se acostumou com o Brasil, do pós-guerra até 2005, 2006, um Brasil devedor em dólar. Sempre que o dólar ficava mais caro, imediatamente a gente tinha um problema fiscal no Brasil. O Brasil hoje é credor em dólar. O Brasil hoje tem uma dívida externa do setor público de mais ou menos 130 bilhões de dólares, que é a mesma coisa de 20 anos atrás, em 2002. Só que ao contrário de 20 anos atrás, em 2002, o nível de reserva do Brasil era 35 bilhões de dólares, sendo 30 bilhões de dólares o empréstimo do FMI para uma dívida externa do setor público de 130 bilhões de dólares. Hoje, a dívida externa é a mesma e o nível de reserva do Brasil é 344 bilhões de dólares, o que significa que o Brasil se tornou credor em dólar. Há 20 anos atrás, 40% da dívida do Brasil era indexada à taxa de câmbio. Quando a gente tinha turbulência internacional e o dólar ficava mais caro, o custo da dívida explodia. Hoje, o percentual da dívida brasileira, que é indexada à taxa de câmbio, é menos de 5%. Ou seja, é um país diferente. Hoje, ao contrário de toda a nossa história do pós-guerra, quando o dólar fica mais caro, imediatamente as contas públicas melhoram. Então, um cenário de muita segurança. O Brasil está com recorde de balança comercial. É um país credor em dólar. E ao contrário de todos os outros países emergentes, que, em geral, 20% a 40% da dívida de qualquer país emergente é financiado por estrangeiro, não é o caso do Brasil. O percentual da nossa dívida, que é financiada por estrangeiros, é menos de 10% da dívida, que também é uma situação confortável, que traz menos turbulência em períodos de instabilidade internacional. Quando você olha tudo isso e compara com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, o Brasil mudou. Então, quando eu escuto alguém falando o seguinte, olha, o Brasil fez um pacto com a mediocridade. A reforma tributária que a gente está aprovando tem muitas exceções, não é reforma tributária boa. Eu acho que a gente já escutou aqui o governador do Nordeste, o representante, o secretário executivo do Consórcio do Nordeste, o presidente do BNB, Paulo Câmara, todos falando o seguinte, não é ideal, mas é muito melhor do que o que a gente tem. Segunda-feira eu estava conversando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no evento do BTG Pactual, e eu perguntei ao ministro exatamente isso. Ministro, o que é que o senhor acha da reforma tributária que vai ser votada essa semana no Senado? Será que ainda vai ficar bom? E o ministro falou exatamente isso. Falou, olha, se a gente for classificar o sistema tributário no Brasil com a complexidade, é um sistema tributário que talvez tenha nota 2. Essa mudança tributária vai nos levar a ter uma nota 10? Não, mas vai nos levar a ter uma nota 7. Então, é um grande avanço num país tão grande que por 40 anos vem discutindo uma mudança no sistema tributário de imposto indireto, do ICMS, e a gente nunca conseguiu, e finalmente agora, no início de governo, a gente está conseguindo avançar. Mas, além disso, nos últimos anos, o Brasil fez reformas importantes que hoje a gente toma como natural, e não foram naturais. Por exemplo, o Brasil hoje tem um Banco Central independente, o que foi um grande avanço em um tema que, há 8 anos atrás, era considerado um tema proibido na arena política. Discutir a independência do Banco Central era um tema tão impopular que qualquer político se negava a discutir a independência do Banco Central. O Brasil aprovou a independência do Banco Central e hoje o que a gente escuta de todos os políticos, de partidos diferentes, é uma defesa muito enfática da independência do Banco Central, que foi uma reforma positiva. O país mudou também marcos regulatórios. Isso foi ruim, isso foi muito positivo. Foi natural? Não foi. Teve muita discussão por trás disso. Volta o Brasil de 10, 20 anos atrás. Pega um avião para ir para Fortaleza, para o aeroporto Pinto Martins, ou para ir para o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, ou para ir para o aeroporto de Salvador ou de Recife. Você saía do aeroporto público para outro aeroporto público. Uma empresa estatal controlava. E pelo pagamento de imposto, todo mundo tinha que, indiretamente, custear a operação de aeroportos públicos. Não é mais assim. Hoje, os aeroportos no Brasil são concessões privadas. Pega um avião para Fortaleza e aterriza no Pinto Martins, vê o que é o aeroporto Pinto Martins hoje, que é uma concessão privada, que a empresa
que ganhou a concessão é a Fraport, que é a mesma empresa que administra o aeroporto de Frankfurt. Aí você pergunta, olha, parece realmente que esse aeroporto está melhor. E está. Isso com vários aeroportos do Brasil. Isso foi ruim? Não foi. Porque a gente quer que o setor público invista em saúde pública, em educação pública, em coisas muito necessárias para o progresso do Brasil. Então, essa agenda de concessões do Brasil tem crescido consistentemente ao longo de vários governos. Isso tem melhorado bastante a infraestrutura no Brasil. O plano do Ministério do Transporte no próximo ano é fazer concessão de 10 rodovias federais. Vocês sabem a média de concessão de rodovias federais no Brasil nos últimos 25 anos, em torno de 2, 3 concessões por ano. O plano do governo é fazer 10. Para essas 10 concessões acontecerem, a taxa de juros tem que cair muito, porque a taxa de juros caindo vai melhorar o balanço das empresas para pegar novas dívidas para fazer o investimento necessário. Mas o que vai puxar o investimento em infraestrutura no Brasil, como o próprio governo fala, como está muito claro no PAC, são as concessões que serão feitas. Isso é muito positivo. Isso mostra que o país está melhorando. A gente tem hoje um programa, que é um programa social muito importante, que foi muito bem avaliado, que é o Bolsa Família, que sempre foi um programa que pegou 14 milhões de pessoas, que gastou em média 0,5% do PIB, de 2003 a 2019. Ele é hoje um programa que pega 21 milhões de pessoas, está tendo uma melhora no cadastro único, que vai permitir uma economia adicional. Ele é um programa hoje de 1,5% do PIB, mas eventualmente o governo vai conseguir economizar um pouco com o programa, com a melhora do cadastro único e parceria com os estados e municípios, mas o Brasil tem hoje uma rede de assistência social que é típica de um país desenvolvido. Isso nos dá uma segurança extra. Em períodos difíceis que o Brasil passou, como, por exemplo, em 2015 e 2016, que a gente teve 2 anos de queda de PIB, quem de vocês se lembra algum saque supermercado em Fortaleza, em Teresina, em São Luís do Maranhão ou em São Paulo? Ninguém, porque não teve. Na década de 80, quando a gente tinha problemas de crise social, anos de seca, as pessoas invadiam o supermercado porque tinham que comer. O Brasil, pós-Constituição, criou uma rede de assistência social tão ampla, tão grande, que é um dos poucos países em desenvolvimento que tem uma rede de assistência social e programas sociais típicos de país rico. Isso nos dá um grande benefício de, mesmo em períodos difíceis, conseguir atravessar sem grande convulsão social. O que a gente precisa é cada vez mais melhorar a eficácia e a efetividade dessas políticas, que é o que o governo quer, o que todos os governos querem e que todos os estados do Nordeste procuram fazer muito bem.